No caos da Segunda Guerra Mundial, duas figuras emergiram como símbolos do horror nazista: Amon Goeth e Oskar Dirlewanger. Goeth, comandante do campo de concentração de Plaszow, governava com uma crueldade implacável, executando prisioneiros da varanda de sua vila com a mesma facilidade com que tomava seu café. Em outro cenário de terror, Dirlewanger liderava a infame 36ª Divisão de Granadeiros das SS, um esquadrão composto por criminosos e soldados rejeitados que devastavam aldeias inteiras, massacrando sem piedade civis na frente oriental. Amon Goeth foi executado em Cracóvia após ser condenado por crimes de guerra. Em seus últimos momentos, antes de ser enforcado em 13 de setembro de 1946, expressou sua lealdade ao nazismo com suas palavras finais: Heil Hitler! Junte-se a nós para descobrir o destino desses homens e seu brutal destino após a guerra. Número 1. Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger nasceu no 26 de setembro de 1995 na cidade de Würzburg, do Império Alemão, embora tenha passado grande parte de sua infância em Esslingen am Neckar. Em sua casa não havia antecedentes criminais, já que seu pai, August, era um agente de vendas rico e sua mãe, Paulina, trabalhava como dona de casa. Nos seus primeiros anos de vida, nada indicava que ele se tornaria um dos líderes mais bestiais da Segunda Guerra Mundial. Após sua adolescência, Dirlewanger participou da Primeira Guerra Mundial, onde chegou ao posto de tenente. Seu desempenho foi exemplar, já que ganhou a Cruz de Ferro, a qual era concedida por feitos de grande valentia ou, em seu caso, por méritos no comando das tropas. No entanto, um relatório policial de 1918 o descrevia como um homem fanático, violento, alcoólatra e mentalmente instável, acostumado a praticar violência sob o efeito de drogas. Entre 1919 e 1921, serviu na Alta Silésia pelos Freikorps, um grupo paramilitar da República de Weimar. Além disso, era o que se chamava de um exército negro, pois infringia certas normas acordadas no Tratado de Versalhes. Nesse contexto, foi parte da repressão nas revoltas comunistas no Ruhr e na Saxônia. 12 meses depois, em 1922, se formou em ciências políticas e, em 1923, se afiliou ao Partido Nazista. Poucos dias após sua adesão, foi expulso do Espaço Nacional Socialista, mas no ano seguinte sua suspensão foi revogada. Durante um tempo dirigiu uma fábrica de artigos de tricô, até que em 1932 se tornou líder da SA em Esslingen. Em um período de 2 anos, Dirlewanger não chamou a atenção por sua má conduta e suas ações polêmicas. Contudo, a calma acabou quando foi condenado à prisão por 24 meses por sequestrar e abusar sexualmente de uma vendedora de 14 anos. Esse ato aberrante lhe custou tanto os títulos quanto as condecorações. Ele também foi expulso novamente do Partido Nazista. Em 1936, recuperou sua liberdade e, pouco tempo depois, reincidiu em seus maus comportamentos, sendo enviado para um campo de concentração. No entanto, sua condenação não durou muito, pois seu amigo, o SS-Oberführer Gottlob Berger, o tirou de lá e o trouxe de volta à vida cotidiana. Isso lhe custou a necessidade de abandonar o país. Então ingressou na Legião Condor e, no ano de 1937, emigrou para a Espanha, onde se desenrolava a Guerra Civil. O conflito espanhol terminou no 1º de abril de 1939 e Oskar Dirlewanger retornou à Alemanha. Com o nazismo em ascensão e a violência à flor da pele, ele não teve dificuldades para se reintegrar à sociedade e retomar suas atividades. Logo entrou nas SS com o grau de SS Obersturmführer, ou seja, tenente. Poucos meses depois começou a Segunda Guerra Mundial e seria o ápice para fazer o que bem quisesse. Em junho de 1940, devido aos problemas alarmantes que os grupos de resistência causavam aos comandos tradicionais, Dirlewanger, juntamente com Gottlob Berger, chefe do departamento de recrutamento das SS, criaram um destacamento especial das SS, chamado Sonderkommando Dirlewanger, posteriormente renomeado como SS Batalhão Dirlewanger.
o qual era composto por assassinos, criminosos condenados e caçadores furtivos. Suas origens foram bestiais e, na luta contra partisanos e judeus, tanto na Polônia quanto na Rússia, realizaram massacres imensos que provocaram o repúdio de alguns círculos das SS. Dentro do batalhão, havia uma disciplina rigorosa, que incluía punições físicas como a pena de morte para casos de má conduta extrema dentro da instituição militar. No entanto, fora dela, Dirlewanger dava permissão para que fizessem o que quisessem. Podiam assassinar, roubar e estuprar sem qualquer tipo de restrição. A prática mais comum, e a que mais gostavam, consistia em trancar grupos de civis em igrejas, casas ou fazendas e depois incendiá-los. Quando as vítimas tentavam escapar, ali estava o batalhão Dirlewanger para acabar com elas a tiros. Era tamanha a malícia com a qual agiam que o juiz das SS, Georg Konrad Morgen, iniciou uma ação contra eles, mas foi rejeitada por ordem de Heinrich Himmler, Reichsführer e líder do partido nazista. No entanto, apesar de sua maldade e inimputabilidade, suas habilidades para a guerra eram pouco eficientes e bastou enfrentarem o Exército Vermelho para serem brutalmente derrotados. Contudo, isso não significou o fim da unidade, pois continuaram recrutando soldados. No final de 1943, o batalhão Dirlewanger foi elevado a regimento. As fileiras cresciam cada vez mais, incluindo russos e ucranianos. Durante o levante de Varsóvia, retomaram sua atividade repulsiva e sanguinária. No entanto, apesar de causarem a morte de mais de 40 mil civis, acabaram derrotados e foram transferidos para a Eslováquia. Lá, reorganizaram suas tropas e, após recrutar aproximadamente 4 mil novos soldados criminosos, o regimento foi transformado em brigada. Enquanto isso, Oskar Dirlewanger se encontrava em um grande esplendor, recebendo a Cruz de Cavaleiro e alcançando o valioso grau de SS Oberführer, ou seja, general. A ascensão dessa unidade foi notável e, após adicionar novos serviços, um batalhão de tanques e uma grande quantidade de artilharia, a brigada foi renomeada para 36 Waffen-Grenadier SS Division Dirlewanger. No entanto, o sobrenome foi colocado apenas de forma decorativa, pois Oskar Dirlewanger estava no hospital da prisão de Altshausen, em Tubinga, se recuperando de ferimentos graves sofridos em combate. Enquanto isso, seu posto foi ocupado por Fritz Schmedes. Dirlewanger e suas tropas acabaram seguindo destinos diferentes. Enquanto a divisão comandada por Schmedes combateu o movimento nacional eslovaco e depois foi transferida para a Hungria, no 3 de maio de 1945, ele se entregou às tropas dos Estados Unidos. Simultaneamente, Oskar Dirlewanger continuava deitado em uma cama de hospital, incapaz de voltar à sua vida normal. No 7 de junho de 1945, soldados poloneses que entraram no centro de saúde o reconheceram e, ao lembrarem de seus atos infames e descarados, o levantaram da cama à força e lhe deram uma brutal surra que resultou em sua morte inesperada. Seus homens não foram condenados por crimes de guerra e ele, de sua maneira, acabou sendo o único a pagar pelos seus métodos bestiais. Número 2. Amon Goeth. Você lembra de Amon Goeth, o sádico açougueiro de Cracóvia, interpretado por Ralph Fiennes em A Lista de Schindler, de Steven Spielberg? Muitas pessoas acham que ele foi um personagem fictício, mas isso é falso. Amon Goeth existiu e foi nada menos do que o homem mais temido dentro do campo de concentração de Plaszow, em Cracóvia. Goeth nasceu no 11 de dezembro de 1908 em Viena, dentro do Império Austro-Húngaro. Aos 17 anos, abandonou seus estudos ligados à indústria editorial para se alistar nas juventudes hitlerianas. Entre 1927 e 1930, fez parte do Steirischer Heimatschutzverband Wien, que era a organização de proteção do lar da Estíria em Viena, uma facção radical de um grupo nacionalista, antissemitas e paramilitar denominado Heimwehr. Em 1931, Goeth se afiliou ao Partido Nazista, sendo considerado um Alter Kämpfer, o que significa velho combatente. Esse título era altamente prestigioso. Além disso, Goeth se uniu às SS da Áustria. Sua participação na causa nazista era definitivamente notória.
Em 1933, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, fez parte das SAS Truppendaimel e Sturmlibardi, até ser promovido a assistente do pelotão do estandarte número 52 das SS. Os anos de Goethe transcorreram entre sombras e crimes. Além de beber e cometer atos de extrema violência contra outras pessoas, costumava se envolver no contrabando de armas e rádios. Esses atos o levaram à prisão, mas após ser liberado por falta de provas, um novo motivo o levou à prisão: o assassinato do chanceler austríaco Engelbert Dollfuss. Após um longo período em cativeiro, Goethe fugiu da prisão e acabou em um campo de treinamento das SS, próximo ao que seria mais tarde o campo de concentração de Dachau. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Goethe foi transferido para a cidade de Lublin, na Polônia. Pelo que parece, ele tinha uma obsessão particular e pessoal pelos judeus que vinha de muitos anos atrás. Foi por isso que, na conhecida Operação Reinhard, onde se tornou pública a intenção de Hitler de exterminar todos os poloneses de origem judaica, Goethe se fez presente e participou dos levantes em campos de extermínio, como o de Belzec, Treblinka e Majdanek. A seguir, a transferência de Goethe marcaria sua carreira. O alto posto militar o levou às unidades de Calavera, também conhecidas como Totenkopfverbände das SS, onde foi designado como supervisor do campo de concentração de Plaszow, na cidade de Cracóvia, Polônia. Depois de concluído, ele teve um desafio que desejava muito: tornar-se comandante. As condutas antissemitas de Goethe não demoraram a surgir. Utilizaram mão de obra escrava judia do gueto de Cracóvia, e aqueles que não serviam para realizar as tarefas eram deportados para campos de extermínio. O mesmo destino teve aqueles que foram executados durante o despejo das terras. O campo de concentração foi construído, e Goethe respirava ares de supremacia. Com voz alta avisou aos prisioneiros: "Eu sou seu Deus." Os condenados o observavam de baixo, aterrorizados, com a certeza de que o pior os esperava. Os primeiros dias de maio de 1944 trouxeram novidades para o comandante, já que enviariam 10.000 judeus húngaros para o campo de Plaszow. O recinto estava cheio, então ele não teve outra opção senão transferir os prisioneiros que estavam lá. Aos meninos, ele disse que os mandaria para o jardim de infância, mas foi uma vil mentira. Depois de viajar apertados até Auschwitz, morreram assassinados. Essa metodologia não era casual, pois seus métodos de matar eram sanguinários e repulsivos. Ele se deliciava ao ver seus dois cães, Rolf e Ralf, atacando e despedaçando prisioneiros até deixá-los morrer. Além disso, ele era hábil com armas de fogo. Então, quando percebia que um condenado parava para descansar após horas de trabalho forçado, ele disparava da janela de sua cozinha. Um dos prisioneiros era seu sapateiro pessoal e deveria fazer-lhe um novo par de sapatos toda semana, caso contrário, seria assassinado. Vários sobreviventes se lembram do dia em que ele matou um cozinheiro porque a sopa estava muito quente e ele queimou a língua ao tentar bebê-la. Além disso, quando um membro de algum dos grupos de trabalho cometia um erro, conforme o que Goethe interpretava como tal, ele resolvia punindo tanto ele quanto seus companheiros. Em várias ocasiões, exterminou uma equipe inteira após verificar que um de seus integrantes havia fugido. Apesar dos prisioneiros terem que sofrer o calvário de Goethe por longos meses, não foi muito o tempo em que ele comandou o campo de concentração. No 13 de setembro de 1944, autoridades de alto escalão decidiram afastá-lo de seu cargo. Uma das acusações que recaíam sobre ele vinha das SS e estava ligada ao roubo de propriedades pertencentes a judeus. De acordo com a legislação nazista, essas casas e negócios pertenciam ao Estado. Além disso, ficaram indignados com a péssima alimentação que os prisioneiros a seu cargo recebiam, junto com a violação das regras no campo e o excesso de punições aos cativos. Também perceberam que Goethe permitiu o acesso a registros do campo para pessoas não autorizadas. No entanto, a condenação foi em vão, pois as autoridades sabiam que a Segunda Guerra Mundial terminaria antes do previsto e decidiram que o melhor seria retirar-lhe as acusações. De qualquer forma, algumas semanas depois, Goethe foi diagnosticado com uma doença mental e foi internado em um hospital psiquiátrico na cidade alemã de Bad Tölz. Após o fim da guerra,
O Tribunal Supremo Nacional da Polônia o convocou para julgamento nos dias 27 de agosto e 5 de setembro de 1946. Após receber as acusações contra ele, Goeth parecia não compreender a gravidade do ocorrido. Ele argumentou que estava cumprindo ordens e instruções de seus superiores e afirmou que as penas de morte e os assassinatos estavam dentro de sua jurisdição disciplinar como comandante do campo e eram coerentes com as regulamentações alemãs vigentes. Após avaliar o caso, a justiça o declarou culpado de homicídio por ter matado, mutilado e torturado um grande número de pessoas, recebendo o que na época seria a primeira condenação à morte por crimes de guerra dessa natureza. No 13 de setembro daquele mesmo ano, o açougueiro de Cracóvia foi convocado à prisão de Montelupice. Embora tentassem enforcá-lo em 2 ocasiões, não conseguiram e acabaram enforcando-o. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram jogadas no rio Vístula. Sem uma ponta de arrependimento justo antes de morrer, Amon Goeth gritou furiosamente: Heil Hitler! Número 3. Joseph Mengele. Alguns o conhecerão como Joseph Mengele, outros pelo pseudônimo de O Anjo da Morte. O fato é que esse personagem fatídico é um dos nazistas mais reconhecidos. Um médico implacável que não hesitou em realizar os experimentos mais perversos que possam passar pela imaginação humana. Joseph Mengele nasceu no 16 de março de 1911 em Günzburg, Alemanha. Era filho de Alois e Carlo, este último fundador de uma produtora de maquinaria agrícola. Após concluir o ensino médio, em abril de 1930, iniciou seus estudos de medicina e filosofia na Universidade de Munique. Um ano depois, se juntou aos Cascos de Aço, também conhecidos como Der Stahlhelm, uma organização paramilitar criada após a Primeira Guerra Mundial. Em 1934, se afiliou às SA do Partido Nazista. Em janeiro de 1937, Mengele se formou no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial de Frankfurt. Devido ao seu bom desempenho, assumiu o posto de assistente de Ottmar Freiherr von Verschuer, um cientista que estava investigando a genética de gêmeos. Esse tema o fascinava particularmente. Além disso, estava convencido de que os alemães eram biologicamente diferentes e, portanto, superiores às pessoas de outras raças. Em 1938, se afiliou ao Partido Nazista e às SS. Lá, colocou suas habilidades científicas em prática, buscando nada menos que aumentar a suposta raça superior. Os primeiros passos de Mengele na Segunda Guerra Mundial foram em 1940 dentro da Wehrmacht. No entanto, ele não se interessava em lutar na linha de frente, então se ofereceu como voluntário para o serviço médico das Waffen-SS. Logo, realizou tarefas para a Oficina Central de Raça na Polônia, até ser designado como oficial médico do Batalhão de Engenharia da Divisão Wiking das SS. Um ano depois, voltou a trabalhar para Verschuer, seu mentor, que se tornou diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugenia, em Berlim. Mengele era paciente e sabia que, tarde ou cedo, chegaria o momento de dirigir seu próprio laboratório e realizar os experimentos mais cruéis possíveis. No 30 de maio de 1943, ele finalmente realizou seu sonho: ser médico no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, e poucos meses depois se tornaria médico-chefe. Quando os caminhões cheios de prisioneiros chegavam a Auschwitz, Mengele e sua equipe selecionavam quem estava fisicamente apto para trabalhar e quem não tinha as qualidades necessárias, enviando-os para as câmaras de gás ou para serem mortos nas barracas. Ele estava convencido de que tanto os judeus quanto os ciganos eram raças inferiores e perigosas que deveriam ser aniquiladas. Além disso, o Anjo da Morte, ou como ele se fazia chamar pelas crianças a quem depois mataria, o tio Mengele, tinha seu próprio laboratório para fazer testes e experimentos macabros com os prisioneiros, que recebiam uma alimentação melhor para estarem bem dispostos para os estudos. Um de seus experimentos favoritos envolvia seu interesse científico pelos gêmeos, tanto crianças quanto adultos. Eles eram submetidos a exames semanais e tinham suas medições feitas de acordo com seus atributos físicos. Ele realizava amputações de extremidades, inoculações intencionais de tifo. Além disso,
Em um dos gêmeos realizava uma transfusão de sangue, enquanto no outro ele injetava diferentes vírus. Se um dos gêmeos morresse, o vil médico matava o irmão para fazer as avaliações e relatórios pós-morte. Um caso famoso de Mengele ocorreu quando ele matou 14 gêmeos injetando cloroformo diretamente no coração deles. Outro caso conhecido descreve a ocasião em que Mengele tentou costurar as costas de 2 gêmeos ciganos, com a desculpa de criar gêmeos siameses. No final, ele não conseguiu alcançar seu objetivo, pois os irmãos morreram devido à gangrena. Outro experimento popular desse médico sinistro consistia em tentar mudar a cor da íris através de injeções de substâncias químicas. Também matava indivíduos determinados para extrair seus globos oculares e enviá-los a Berlim para fazer os devidos exames. O mesmo fazia com os corpos de pessoas aniquiladas nas câmaras de gás. Os anões e pessoas com pé torto ou gigantismo eram outros sujeitos aptos para a experimentação. Normalmente, ele tirava medições corporais, extraía tanto sangue quanto dentes saudáveis, para então fornecer drogas e aplicar raios-x. Mulheres grávidas também não escapavam, sendo finamente examinadas antes de serem mortas, junto aos bebês prestes a nascer. O que aconteceu com Mengele após o fim da Segunda Guerra Mundial é digno de ser contado pela sua espetacularidade e pela sorte que teve ao escapar da justiça. Era janeiro de 1945 e na Alemanha nazista já se pressentia o fim do conflito e que eles seriam derrotados. Foi por isso que Mengele fugiu de Auschwitz junto com sua equipe médica e se juntou a uma unidade militar que acabou se rendendo aos seus oponentes americanos. Lá, fazendo-se passar por um oficial alemão, se tornou prisioneiro de guerra até ser libertado. Os guardas aliados desconheciam seu verdadeiro nome. Também não sabiam que ele estava em uma lista dos criminosos de guerra mais procurados. Assim começou seu caminho de fuga sob o falso nome de Fritz Hollmann, trabalhando como agricultor na Baviera até 1949. Depois, viajou para Gênova, Itália, para então embarcar para a Argentina com um passaporte erroneamente emitido pela Cruz Vermelha. Após viver por 6 anos no país sul-americano, trabalhando como vendedor de máquinas agrícolas e sendo acolhido por uma grande quantidade de simpatizantes do nazismo, obteve a cidadania com um novo nome, José Mengele. Sua impunidade foi tamanha que conseguiu viajar diversas vezes para a Europa para visitar seu filho, sem nenhum tipo de problema com os inspetores dos navios, apesar da fama do seu nome. Em 1959, ouviu rumores de que os promotores da Alemanha Ocidental conheciam seu paradeiro na Argentina e estavam atrás dele, então emigraram para o Paraguai. Um ano depois, o serviço de inteligência israelense tinha provas concretas e estavam prestes a encontrar o anjo da morte. No entanto, Mengele sabia do ocorrido com Adolf Eichmann, um dos criadores do Holocausto, que havia sido capturado na Argentina. Esperto, ele se estabeleceu em São Paulo, Brasil, sob o pseudônimo de Wolfgang Gerhard. Sabia que ali não teria grandes problemas para ocultar tanto sua identidade quanto seu paradeiro. Após viver em várias fazendas e trabalhar no campo, a vida do Anjo da Morte chegou ao fim. No 7 de fevereiro de 1979, Wolfgang Gerhard foi para um centro de lazer no Brasil e, enquanto nadava no mar, sofreu um acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, e morreu afogado. Foi necessário esperar 6 anos para que tanto a justiça da Alemanha quanto a dos Estados Unidos e Israel pudessem determinar que Gerhard era o nome falso de Joseph Mengele e que, devido à sua morte, não conseguiram cumprir seu objetivo de condená-lo à prisão. Tal acontecimento se tornou um dos maiores fracassos do Mossad, que até hoje é lembrado. Número 4. Juana Bormann. Na Segunda Guerra Mundial, os atos de sanguinários homens se destacam, mas a verdade é que também existiram mulheres que submeteram as vítimas a tratamentos bestiais. O caso a seguir demonstra que até mesmo pessoas de baixa renda e poucos conhecimentos intelectuais, com um pouco de poder e liberdade para fazer o que quisessem, podem olhar de cima para baixo e cometer os assassinatos mais macabros. Johanna Bormann, também conhecida como Juana, a mulher dos cães e comadreja devido aos seus traços faciais, foi guardiã de campos de concentração como Lichtenburg,
Ravensbrück, Auschwitz, Budi, Hindenburg e Bergen-Belsen. Bormann nasceu no 10 de setembro de 1993 em Birkenfelde, Saxônia, Alemanha. Pouco se sabe sobre sua infância. Aparentemente foi filha de camponeses pobres e, devido à falta de recursos, cresceu analfabeta. Criada sob a fé católica, levava a mensagem da Bíblia aos seus vizinhos, apesar de não entender as palavras daquele livro sagrado. Antes do conflito bélico, trabalhava como faxineira em um asilo para doentes mentais, que na verdade não passava de um centro para a preservação da raça ariana, criado pelas autoridades nazistas que já governavam na época. Alguns anos depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, soube que, fazendo tarefas similares, poderia ganhar 4 vezes mais. Então decidiu se candidatar para adquirir o emprego no campo de concentração de Lichtenburg. Após ser contratada, Bormann não desempenhou funções de limpeza, mas foi promovida a assistente e, posteriormente, a cozinheira. No entanto, de seu posto de trabalho, observava as funções das guardiãs, também chamadas de Aufseherin. Ficou totalmente fascinada e pediu às autoridades do campo que a considerassem para exercer esse posto. Inicialmente, ela não usava cães para os assassinatos, então simplesmente maltratava e batia nas pessoas com um bastão e uma porrete. Logo foi transferida para Auschwitz-Birkenau, onde foi treinada por Maria Mandel, conhecida como a Besta de Auschwitz, e Irma Grese, apelidada de O Anjo Exterminador, de quem aprendeu novas técnicas de tortura. Após um tempo no posto de guardiã, Bormann começou a se afeiçoar aos cães da raça pastor alemão. Foi então que iniciou os treinamentos até capacitá-los a matar humanos. Após a guerra, muitos foram os testemunhos que indicaram os maus tratos cometidos por Bormann. De acordo com a declaração da sobrevivente Rachela Kelizek, a guardiã lançava seus cães para que mordessem Regina, uma das prisioneiras. Primeiro começaram a despedaçar suas pernas com raiva. Depois, seguiram subindo até chegar no seu pescoço. Regina morreu totalmente devorada pelos cães de Bormann. Regina não foi a única vítima dessa prática. Estima-se que os cães de Bormann matavam entre 50 e 500 prisioneiros por dia. Outra prática que acendia o prazer de A Mulher dos Cães era aniquilar prisioneiros que tentavam fugir. Também armava armadilhas para os prisioneiros. Isso consistia em forçá-los a correr na direção dos fios elétricos à procura de uma ração extra de comida. Quando chegavam ao destino, eram baleados a queima-roupa. Essa prática não era aleatória, mas sim um concurso de tiro ao alvo entre as guardas. Mais tarde foi transferida para Bergen-Belsen. Em 1945, foi detida pelos aliados no meio da libertação do campo de concentração. No 17 de setembro de 1945, Juana Bormann teve que sentar-se frente ao tribunal britânico por causa do julgamento pelos crimes ocorridos em Bergen-Belsen. Os sobreviventes declararam que a mulher dos cães fazia seleções junto com vários médicos das SS na entrada do campo e decidiam quem deveria fazer trabalho forçado e quem seria enviado para a câmara de gás. Ada Binko, médica judia em Auschwitz, declarou que diariamente deveria atender as prisioneiras que sofriam mordidas de seus cães. Por outro lado, Dora Silberberg, prisioneira judia, confessou ter sido atacada a golpes de bastão. Ela afirmou que Bormann arrancou 2 dentes dela e causou ferimentos graves. Outra sobrevivente, Alexandra Siwidova, declarou que batiam nas mulheres que usavam roupas supostamente em boas condições. Também tinham que se despir e fazer exercícios físicos altamente cansativos. Quando chegavam a um estado de exaustão profunda, Bormann as golpeava com bastões na cabeça e nas costas. Ella Lingensheiner, médica prisioneira em Auschwitz, declarou que Bormann era miserável, uma criatura infeliz que não foi amada por ninguém, que não amava ninguém além de seu cachorro. No momento de sua defesa, a guardiã declarou que tudo o que fez foi unicamente para ganhar dinheiro. Ela não se considerava nazista nem tinha qualquer tipo de ideologia. De acordo com suas declarações, não usou os cães para atacar prisioneiras nem matou ninguém. Ela também disse que batia na face ou dava bofetões nas orelhas das mulheres que não obedeciam às ordens. Finalmente, a mulher dos cães foi condenada à forca. Na manhã do 13 de dezembro,
dia em que a sentença de sua mentora Irma Grese também foi cumprida, ela caminhou até a plataforma da prisão de Hamelin, em Westfália. De acordo com os escritos de Albert Pierre Point, algoz britânico, ela mancava pelo corredor parecendo muito envelhecida e desnutrida. Tinha apenas 52 anos e media somente 1,52 m. Estava tremendo e subiu na balança. Ela disse em alemão: "Eu tenho meus sentimentos." Foram suas últimas palavras. Assim chegamos ao final do vídeo. Esta foi a história de Oskar Dirlewanger, Amon Gut, Josef Mengele e Juana Bormann. Escreva nos comentários para saber qual curiosidade mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todo o conteúdo de nosso canal.